Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa, a nossa quarta aula. A gente vai dar continuidade, também vai dar uma relembrada no uso do QU e do GU, né? Lembra que a gente viu isso na semana passada? Então, assim, a gente vai dar uma relembrada, vai ver alguns pontos, e vou trazer algumas informações novas para vocês, né, a respeito desse conteúdo, tá bom? Então, vamos aqui prosseguir. Nossa aula 4, palavras com GU e QU, né? Vamos aqui continuar. E só para relembrar, né, que o QU e o GU podem ser considerados dígrafos, mas nem sempre é assim, certo? Como foi falado na última aula sobre esse assunto, o que são dígrafos, né? Quem que lembra o que são dígrafos? Dígrafos é o encontro de duas letras que representam um único fonema, né? Ou seja, um único som. Só para explicar isso para vocês, por que vai ter momentos que o QU é considerado dígrafo e momentos que o QU não é considerado dígrafo? Porque, como está dizendo aqui, ó, o dígrafo ele é o encontro de duas letras que têm o mesmo som, que tem na verdade não é o mesmo som, desculpa, que tem um único som, certo? Como assim? Como eu dei o exemplo da aula passada, se eu não me engano, eu dei o exemplo do RR, né? Se vocês notarem que nós temos duas letras, né? Isso, mesmo que sejam letras iguais, mas a gente tem união de duas, né? Duas vezes o R. Só que quando a gente vai colocar numa palavra, como por exemplo a palavra, deixa eu ver aqui, cachorro, uma palavra grande, não sei se eu vou conseguir escrever. Não vai dar. Deixa eu ver. Carro. Carro é menor. Estou escrevendo a palavra menor porque a tia não tem muita prática com essa caneta aqui, tá? Cachorro é muito grande para mim. Olha aqui. A gente tem aqui a união de dois R's, não é isso? Só que quando eu vou ler essa palavra, eu não falo carro, eu não falo carro, eu falo carro, né? É como se aqui fosse uma única letra, não é isso? Então, assim, quando eu tenho a união de duas letras que tem um único som, eu chamo de dígrafo. Mas, tia, por que o QU e o GU não é dígrafo sempre, né? Vai ter momentos aí que ele não é dígrafo. A gente viu isso na última aula sobre esse tema e eu vou relembrar aqui com vocês. Olha aqui, quando são considerados dígrafos e quando não são. Vamos lá. Ele é considerado dígrafo, eles, né, no caso, QU e GU, são considerados dígrafos quando são seguidos de E ou I, pois a letra U não é pronunciada. Tá? Quando o QU e o GU for seguido de E ou I, ele é considerado dígrafo. Por quê? Vocês notam que o QU e o GU, né? Porque QU é a união de duas letras, né? União do Q com o U. União do G com o U. Então, naturalmente, a gente já tem uma regrinha do dígrafo que é aceita aqui, né? Que é a união de duas letras. Beleza. Só que o que eu tenho que analisar? Se essas duas letras juntas têm um único som, certo? Então, quando depois dessa união de letras a gente tem o E ou o I, dessas duas letrinhas elas vão ter um único som. Dando uma olhada aqui em exemplos, por exemplo, a gente tem quente, a gente tem quintal. Então, o que a gente analisa aqui? Que o Q e o U, ele tem um único som. No caso aqui do quente, a gente não fala coente, né? A gente não pronuncia o U, a gente fala quente. É como se esse U nem existisse, né? Como se fosse só o Q e o E. Quente. No caso aqui do quintal, a gente não fala quintal, a gente fala quintal. De novo, é como se esse U nem estivesse aqui. Então, se eu pronuncio essas duas letrinhas num único som, então significa que ela é dígrafo, né? Aqui nós temos exemplos do G, deixa eu sair do meio, do G. Aqui nós temos
guerreiro, e que nós temos seguido, né? Em guerreiro, olha aqui, nós temos GU e depois nós temos o E. Nessa palavra guerreiro, nós não falamos guerreiro, né? De novo, a gente não pronuncia o U, é como se não existisse. Então, o G e o U aqui tem o mesmo som. No caso do seguido, a mesma coisa, né? O U não existe, a gente não fala seguido, a gente fala seguido, né? É como se o U não existisse. Então, essa sílaba toda aqui, né? A gente pronuncia, na verdade, né, essa união aqui do G e do U, a gente pronuncia com um único fonema, certo? Então, portanto, nesses casos, nos casos em que a gente não pronuncia o U depois de G ou depois de que, então o GU nessa palavra específica ou QU, ele vai ser considerado dígrafo, tá bom? Só que tem, gente, uma exceção. A gente viu na aula anterior sobre esse assunto, que inclusive tem até no livro de vocês, que toda vez que o QU e o GU está seguido de E ou de I, ele é dígrafo. Mas só que assim, tem algumas exceções, tá? É um número menor de palavras em que, quando o QU ou o GU está seguido de E e I, ele não é dígrafo, tá bom? Então, assim, para não ficar confuso para vocês, o que vocês precisam se atentar? Toda vez que vocês verem numa palavra a junção do QU ou a junção de G com U, vocês têm que prestar atenção se esse U está sendo pronunciado. Se ele for pronunciado, ele não é dígrafo. Se ele não for pronunciado, se é como se o U nem estivesse ali, então ele é dígrafo, tá bom? Vamos aqui, deixa eu só dar uns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando. Como, por exemplo, aqui na palavra 50, se vocês notarem, eu pronunciei o U, tá? Falando rápido, às vezes a gente não percebe, mas vamos falar devagar. 50, olha aqui, 50, eu não falo 50, né? Eu não anulo o U, né? Eu pronuncio o U. Se eu pronuncio o U, então significa que nesse caso aqui, mesmo estando seguido de E, ele não é dígrafo, certo? Então não vamos nem nos atentar muito a essa coisa do E e do I não, tá bom? Vamos nos atentar se o U está sendo pronunciado ou não. Aqui na palavra tranquilo, olha aqui fica até mais claro, ó. Eu falo tranquilo, né? Eu passo até mais tempo aqui no U, tranquilo. Então eu pronunciei o U sim, se eu pronunciei, nesse caso aqui, ele não é dígrafo, certo? Aqui nós temos essas duas palavrinhas, ó. Nós temos siriguela e linguiça. Olha aqui, siriguela, eu pronunciei o U, não foi? Siriguela. Se eu pronunciei o U, então nesse caso aqui, o GU não é dígrafo. Aqui eu tenho a palavra linguiça, né? Linguiça. Eu pronunciei o U. Olha, meu Deus. Eu pronunciei o U. Então, se eu pronunciei o U, significa que o GU nessa palavra aqui não é dígrafo, certo? Então, só para relembrar, como é que eu vou saber se o GU e o QU é dígrafo ou não numa palavra tal? Eu vou pronunciar essa palavra, eu vou perceber se o U está sendo pronunciado. Se eu pronunciar o U, né? Se eu pronunciar esse U que vem depois do G ou do Q, significa que ele não é dígrafo. Se eu não pronunciar, significa que ele é dígrafo, certo? Deu para entender? Espero que não tenha ficado confuso, tá bom? E aqui é o exemplo mais claro. Eu acho que nesse caso aqui é até importante vocês gravarem essa informação aqui, ó. São considerados dígrafos, não são considerados dígrafos quando são seguidos de A ou de O, né? Como assim? Nesse caso aqui, toda vez que vocês verem o QU ou GU acompanhado de A ou de O, não precisa nem se atentar nessa coisa se o U está sendo pronunciado ou não, porque naturalmente o U vai ser pronunciado sim. Toda vez que vocês veem a palavra em que o QU e o GU estiver seguido de A
ou de O, ele não é dígrafo, porque todas as vezes o U é pronunciado, certo? Eu trouxe aqui exemplos para vocês, ó, como a palavra quatro, né, ó, quatro, eu pronunciei U. A palavra aquoso, né, olha aqui, eu pronunciei U de novo, aquoso, né. Aqui nós temos guarda, olha aqui, pronunciei o U, né, então não é dígrafo. Aqui, ambíguo, eu pronunciei o U, ambíguo, então o U, como foi pronunciado, significa que o GU aqui não é dígrafo, certo? Vamos só resumir aqui. Toda vez que nós tivermos GU ou QU em uma palavra onde o U é pronunciado, onde eu escuto o som do U, então ele não é dígrafo. Nesse caso, o QU e o GU não serão dígrafos. Já quando eu tiver o QU ou GU em uma palavra em que eu não escutar o U, eu não pronunciar o U, significa que o QU e o GU nessa palavra é dígrafo, certo? Bom, a aula foi bem curtinha, só para a gente relembrar, né? Eu trouxe esse ponto aí importante sobre o uso do QU e do GU antes de E e de I, né? Que nem sempre vai seguir a mesma regra. Então, vamos só nos atentar nessa coisa da pronúncia ou não do U, tá? É uma dica bem importante. Aqui nós temos as informações sobre a atividade. Vocês vão ter atividade de folha sobre esse assunto, QU e GU. E é importante que venham buscar na supervisão da escola, né, buscar as atividades, como também é importante sempre entregar as atividades quando vocês fizerem. O dia de busca e de entrega vai ser sempre na quarta-feira. Então, assim, não deixem de fazer as atividades, tá? Não deixem de jeito nenhum, porque ela vale nota, tá bom? Não é só as atividades do livro, não. As atividades de folha também, tá certo? Tanto é importante por conta da pontuação, como é importante porque vocês vão fixando ainda mais os exercícios, certo? Vocês vão fixando ainda mais os conteúdos, na verdade, desculpa, vocês vão fixando ainda mais os conteúdos, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ficado claro, tá? Se quiser dar uma olhada de novo no vídeo, bem legal, bem importante, como também é muito importante ler o livro, tá bom? Ler o conteúdo, não deixem de ler o conteúdo do livro também. Eu sei que tem algumas informações que a tia traz aqui no vídeo, que é um pouco diferente do que tem no livro, tá? Só que ainda assim é importante que vocês leiam o livro também, tá? Eu trago algumas informações complementares e muitas vezes eu trago, na verdade, algumas dicas para vocês conseguirem assimilar o conteúdo de uma maneira mais prática. Pelo menos eu espero que vocês consigam assimilar o conteúdo de uma maneira mais prática com as dicas que eu trago aqui, tá bom? Mas assim, isso não anula a importância do livro, tá bom? É sempre bom ler o conteúdo que tem no livro também, certo? Então, meus amores, é isso. Bons estudos, se cuidem, tá bom? E até a próxima aula.